Então, muito bom dia. Edição da Cor do Dinheiro, sexta-feira, dia 22 de outubro do ano da graça de 2021. Olha, estou aqui em Braga, em plena Praça da República e mais exatamente no Café A História. Quero agradecer aos proprietários a amabilidade que foi convidarem para fazer o programa de hoje aqui neste espaço. Para quem não sabe, o Café A História tem mais de 100 anos. Uma história belíssima. Olha, a agenda para hoje é muito extensa. Antes de mais, o que é que estou aqui a fazer? Hoje vai haver aqui um evento da Associação Empresarial do Minho, onde vão estar vários convidados, nomeadamente o professor António Costa e Silva, o pai do Plano de Recuperação e de Resiliência. E, portanto, vamos conversar um pouco à volta disto. Como sabe, empresas. Já agora quero agradecer às excelentes gentes de Coimbra e arredores, que ontem nos receberam maravilhosamente na Quinta das Lágrimas, a propósito do evento Fórum PME Global, que este canal faz em parceria com a AGAs. Correu bastante bem, foi dos mais movimentados de sempre e também dos mais interessantes, dos mais participados. Bom, antes de irmos ao programa, também quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e você, se for ao site fazer compras, na saída, no cupom promocional, tem lá um cupom promocional, se escrever Camilo, tem um desconto de 10%, fora aquilo que são as promoções que nós divulgamos aqui semanalmente. Agora sim, without further ado, vamos lá à edição de hoje. A edição de hoje é muito longa, porque vai analisar assuntos um bocado variados. Então vamos começar por onde? Vamos começar por uma decisão do Tribunal que tem o processo de Ricardo Salgado. E estamos a falar daquele processo que foi autonomizado do processo Marquês, no valor de 10 milhões de euros, onde os advogados do Dr. Ricardo Salgado foram buscar um atestado médico para dizer que o Dr. Ricardo Salgado está com Alzheimer e que a sua doença se vai, aliás, que ele vai degradando ainda cada vez mais e degenerando, e ele, por isso, não está em condições de participar, de pôr no processo. E pedia a suspensão do processo, como sabe, aliás, havia 3 soluções. A suspensão do processo, ou então, se o processo fosse para a frente, o não considerar a lide, e depois, finalmente, a possibilidade de, mesmo condenado, depois não cumprir a pena. Bem, o Tribunal considerou, o juiz considerou, que não há razão para não prosseguir com o processo. Porque a doença, ou a alegada doença, não é justificação, até do ponto de vista de degradação da memória do Dr. Ricardo Salgado, para não participar ou para não levar as diligências em diante. Olha, nós só podemos aplaudir, porque, como já expliquei aqui, eu falei-lhe no assunto, salvo ver, na terça-feira, depois de tantos exemplos que nós temos, maus exemplos que nós temos de banqueiros que cometeram crimes e nunca deram, primeiro, os processos nunca mais chegavam ao fim, segundo, nunca acabaram com os ossos na prisão, só podemos aplaudir esta decisão. Agora, os advogados do Dr. Ricardo Salgado ficarão, obviamente, com o ónus de tentar apresentar mais justificações para o livrar do processo. A verdade é que me parece uma decisão correta e parece uma decisão que salvaguarda o interesse público. Portanto, parabéns ao juiz e ao Tribunal. Segundo ponto, Bruxelas. Ontem os chefes de Estado e do Governo estiveram reunidos num Conselho Europeu e uma das coisas que anda ali a ser discutida é a crise dos combustíveis. E a senhora von der Leyen, que tem muitas responsabilidades nesta brincadeira, aliás, como a senhora que a nomeou, chamada Angela Merkel merece muitos elogios, não é seguramente na questão da energia, mas dizia eu, a Comissão e o Conselho Europeu parece que descobriu que ter a certeza que a partir da próxima primavera isto tudo vai abrandar. De facto, quando nós olhamos para os contratos de futuros, quer dizer, qual é que vai ser o preço da entrega de combustível ou de outro tipo de energia a partir de abril, aquilo faz uma curva um bocado suave. Mas isso não é garantia de que as coisas venham a ser assim. E mais, como vamos ver a seguir, há uma série de propostas de países membros para Bruxelas centralizar a compra de combustíveis, nomeadamente gás. A conversa é, isto em bloco a gente vai comprar melhor e, portanto, temos uns descontos ecos. Já vou explicar isso a seguir. A estupidez
e a treta associada a isto. Ponto seguinte, Bruxelas disse ontem, aliás, duas correntes, a da Presidente da Comissão e de alguns países, nomeadamente a França, e membros do Parlamento Europeu também, que querem punir a Polónia por estar a desafiar a autoridade do Tribunal de Justiça da União Europeia. Eu acho esta posição correta. Já não acho correta a da Angela Merkel, que está de saída e ontem veio dizer não é a altura para radicalismos. Radicalismos? Radicalismo é do Majowiecki. Ou Wojciechowski, ou como é que chama, que eu não sei falar polaco. Esse é que é radicalismo. Mas, se a Polónia não tiver juízo, amanhã são outros países a dizer, desculpem, vocês o direito comunitário não entra aqui. A gente quer é o dinheirinho, está a ver? O resto das obrigações, bullshit. Ora, não é assim. Vamos ver se a Comissão Europeia, já com Merkel fora do radar, se espeta os pés à parede e põe os polacos na ordem, porque senão isto não tem fim. Bom, ponto seguinte, já viu a chuva de belíssimas notícias no Serviço Nacional de Saúde? Já viu? Se não viu, eu vou mostrar. Olha, isto é tudo, isto comprova que a Ministra da Saúde é realmente uma pessoa muito competente. Está a ver aqui isto é a edição de hoje do Correio da Manhã, mas está a ver aquele círculo vermelho? Diz assim, há 204 mil pessoas na lista de espera para cirurgias. Ganda SNS. A Ministra da Saúde é de uma competência extraordinária. Está tudo bem para ela. E como ela dizia no Parlamento há pouco mais de uma semana, sim, há coisas que não estão a correr bem, estamos cá para isso. Estamos cá para quê? Para resolver isto ou para vomitar ideologia no SNS? Fica a pergunta, mas não fica por aqui. Novo semanário. Manchete hoje. Ali em cima, vermelho, está a ver? Sabe o que é que diz? Caos total. Há 3 anos que chove nas urgências do Hospital de Setúbal. Há 3 anos. Primeira conclusão. Desta vez a culpa não é do Passos, pois não. Quem é que estava lá há 3 anos? O Partido Socialista. E os companhões de ruta como quem dorme, PCP e Bloco de Esquerda. Há 3 anos que chove. Pronto, pelo menos a culpa não é do Passos. Era a altura dos jornalistas terem um bocadinho também de... Eles nos dizer assim, a culpa é do Costa. Mas não fica por aqui, sabe? Olha, veja a manchete. Aliás, eu até lhe vou mostrar a manchete. Não, mas vou mostrar aqui que assim você já consegue ler bem. Baixos salários no INEM desmobilizam candidatos. Você está a falar do Instituto Nacional de Emergência Médica. Ouviu bem? O Estado não consegue contratar técnicos. Jornal de Notícias. Concurso destinado à contratação de 178 técnicos chega à fase decisiva apenas com 58. Isto é socialismo. Mas não se esqueça, é você que põe esta malta lá, ok? Eu registro que desta vez, pelo menos, não podem dizer que a culpa é dos outros. Está a ver? O que eu acho espantoso é que o SNS está pior do que estava no tempo da Troika. E a malta continua a vomitar ideologia, com a Ministra da Saúde à cabeça. Vamos lá então para os assuntos de hoje, principais. Primeiro ponto, os preços já estão a subir. Os preços de matérias-primas, olha, por exemplo, zinco, magnésio, o Financial Times antes ontem dizia inclusive que já só há reserva para produtores de automóveis até novembro. Depois a coisa fica feia. O aço já subiu, o ferro já subiu, os cereais estão a subir, o combustível está a subir e os preços do frete, portanto, transporte também estão a subir. Pergunta sacramental. How long do you think this is not going to affect other products? Quanto tempo é que você acha que vai levar até que isto
começa a chegar na cadeia a outros produtos, desde produtos físicos até serviços. Não vai demorar muito, pois não? Bom, segunda pergunta. Como já há matéria-prima a faltar, aquilo que vai acontecer é uma natural tendência para a subida de preços. Também aí. Pergunta sacramental. A inflação é mesmo temporária? Eu já ouvi esta conversa no passado, não muito distante. Já tenho idade para me lembrar disso. Não muito distante. O que a gente está aqui, o fenómeno que nós temos pela frente, com o otimismo que os bancos centrais estão a revelar, inclusive este de Frankfurt, onde manda a nossa querida Barbie, não é? Christine Lagarde, é que está tudo bem. Eu não sei se está tudo bem. E tenho dúvidas que com esta escalada a vários níveis, diga-me uma coisa, se você começar a ter aumentos de matérias-primas, até porque as empresas sofreram muito nos últimos 2 anos, você acha que de um momento para o outro elas vão começar a cair? Não é provável. Bom, podemos chegar a uma situação em que depois já há excesso de oferta. Bom, mas o problema é que a oferta, por exemplo, zinco e magnésio, está concentrada em certos países. Adivinhe qual? Sim, China. Você acha mesmo que os preços podem voltar para o patamar anterior? Eu não estou a dizer que sim. Aliás, não estou a dizer que não. Mas se calhar temos que começar a olhar para isto de outra maneira. Temos, inclusive, as autoridades monetárias europeias e não só, americanas. A coisa pode correr mal. É que a inflação é uma coisinha que parece aquele gênio da garrafa, está a ver? Está lá dentro. Você abre, depois para meter lá dentro é um grande sarilho. Bom, vamos então para a segunda fase dos assuntos de hoje. Orçamento de Estado. Há uma coisa que vou dizer. Eu já estava a suspeitar isto, já lhe tinha dito há dias que, se calhar, a partir de um certo limite, é melhor termos eleições antecipadas. Eu acho que já chegámos a esse limite. E vou-lhe dizer porquê. O Governo está borradinho de medo e então andou a exagerar na arrogância para com os parceiros, que nem sequer têm razão naquilo que reivindicam. E então, de um momento para o outro, decidiu começar a fazer reuniões com gente radical. E gente que, inclusive, quando percebeu que o Governo estava à rasca, desculpem a expressão de caserna, e estava disposto a ceder, começou a recuar ainda mais. Portanto, a linha vermelha foi puxada mais para o lado dos parceiros. E o que está a ser decidido neste momento, e que já foi decidido então no Conselho de Ministros, eu tinha-lhe prevenido para isto antes de ontem, remember, e aquilo que foi decidido ontem chega para eu dizer é melhor não termos orçamento. Então, vamos lá. O Governo mexeu nas leis laborais. A partir de agora, fazer horas extraordinárias volta para o tempo antes da Troika. As horas extraordinárias é das coisas que mais penalizavam as empresas. Não fica por aí. Despedir pessoas em contratos a prazo voltou a agravar-se. Tinha sido umas medidas impostas pela Troika e que tinha feito milagres pela competitividade das empresas. Isto também voltou para trás. Eu não sei se em Bruxelas o pessoal neste momento já acendeu uma luz vermelha, mas ainda não acabamos. O Governo decidiu mexer no estatuto do SNS a 2 níveis. Primeiro, médicos em exclusivo não podem ser diretores. E agora já estou com uma dúvida, porque a primeira informação que chegou foi que era só não podem ter cargos de chefia no setor privado. Mas já vi algumas notícias que dão conta de o número de horas que vão poder fazer no privado é limitado. Terceiro ponto. Eu já vou voltar a estes médicos. É gravíssimo, gravíssimo. Terceiro ponto. Ou melhor, quarto ponto. O Governo decidiu criar uma direção executiva para o SNS. Vamos começar por esta última. Isto é à lá socialismo. Isto é à lá Costa. E isto é à lá Marta Temido. Porque isto não serve para nada. O que eles estão a dizer é que vão criar uma direção executiva que vai ficar responsável pelo SNS. Isto não é nada. Isto é uma invenção. É como as comissões. Há um problema, vamos nomear uma comissão para estudar o assunto e não se faz nada. Isto não vai servir para rigorosamente nada. Percebe? Estão a mentir-lhe. Estão a comer-lhe as papas na cabeça. Agora vamos aos médicos. Bom, se for verdade que já não vou para a questão de poderem exercer cargos de chefia no privado. Se for verdade que os médicos só vão poder fazer algumas horas no privado, eu suspeito que há médicos que vão dizer assim, olha, está a ver o gesto de Bordal Pinheiro, da Louça das Caldas?
Eu suspeito que vão fazer isto. A quem? Provavelmente ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o que esta gentalha está a fazer, não tem outro nome, desculpe, é gentalha. Não são governantes, são amadores e andam a brincar com a vida das pessoas. Aquela história dos chover no Hospital de Setúbal, nas urgências, estarem 204 mil cirurgias em lista de espera, percebe? Isto é crime. Isto é criminoso. Está a ver? Esta gente não sabe o que anda a fazer. Está a dar cabo do SNS e está a dar cabo do país. Eu suspeito que se isto for para a frente, porque depois, na prática, o pessoal acaba por não fazer nada ou protela as coisas, é típico do governo de António Costa, dos dois governos, mas se isto for para a frente, há uma previsão que lhe vou fazer aqui. O Serviço Nacional de Saúde daqui a um ano vai estar pior do que está neste momento. Previsão feita. Bom, razão pela qual eu disse aqui, e repito, que acho que é melhor esquecer este orçamento e acho que é melhor termos eleições antecipadas. E já agora, o Sr. Presidente da República, que não está muito feliz com isso, devia meditar no assunto e pensar duas vezes. Bom, temos aqui algum tempo ainda. Vamos lá, vamos voltar a um assunto de ontem. Aos ataques do Sr. Primeiro-Ministro à ANACOM. E porquê queria voltar a este assunto? Porque, cá está, isto, e quando se faz atualizações do iOS, isto é uma desgraça, uma verdadeira desgraça, para a gente conseguir ter acesso às coisas. Bom, o Sr. Primeiro-Ministro, no ataque que fez à ANACOM, de que eu falei ontem, mostrou duas coisas. Primeiro, que não sabe atacar os problemas na sua origem. Os problemas que a ANACOM criou no leilão de 5G, que andam a ser denunciados, como eu lembrei aqui, pelos operadores, há uma porrada de meses, desculpe-me a expressão, e andam a ser analisados aqui e por outros analistas também, já dura há muito tempo. Primeira pergunta, só descobriu agora? Segunda pergunta, quem é que nomeou o Dr. João Cadete Matos para a presidência da ANACOM? Foi este governo. Foi o Mário Centeno, que agora está no Banco de Portugal. Aliás, a história é tão conhecida. O Mário Centeno queria que Cadete Matos fosse para a administração do Banco de Portugal. Não conseguiu. E vai daí, olha, vais para o regulador das telecomunicações, da ANACOM. Um regulador é uma instituição que está ali para garantir a independência de quem tutela certo setor. Portanto, tem de ser independente. Ora, o ataque que o Dr. António Costa fez mostra duas coisas. A incompetência do Dr. António Costa, porque nomeou aquele senhor. A incompetência do Dr. António Costa, porque só agora é que descobriu que ele era um problema. A incompetência do Pedro Nuno Santos, que ainda há pouco tempo elogiava o facto do o leilão estar a demorar muito tempo, que vinha mais massa para o Estado. Ele nem sequer percebeu que nós estamos a ficar para trás no 5G. Nós vamos ser, a partir de hoje ou da manhã, ou deste fim de semana, o último país da União Europeia que não tem o 5G. Está a perceber o problema? Bom. Mas mostra outra coisa. Porque eu não tinha visto a segunda parte. A primeira parte foi o Dr. António Costa a atacar a ANACOM pelo leilão no 5G, que acho muito bem. A vezes é que é uma questão de tom, como se critica. Mas isto é lá Costa. Mas houve um espectador ontem que me disse, pá, você não ouviu, eu não estava em Barcelona e não consigo acompanhar tudo, e houve um espectador que me disse assim, você não ouviu tudo que o Costa disse no Parlamento, vá lá ver. E eu fui ver. Ontem, quando cheguei a Portugal, fui ver. E eu vi uma coisa inacreditável. O Dr. António Costa disse textualmente o que eu lhe vou ler. Quem construiu essa doutrina absolutamente extraordinária de que é preciso limitar os poderes dos governos para dar poder às entidades reguladoras deve bem refletir sobre este exemplo do leilão do 5G para ver se é este o bom modelo de governação económica do futuro. What the fuck? Então, o Sr. Primeiro-Ministro já percebia a estratégia. Ele está a utilizar a ANACOM para justificar que é preciso limitar os poderes dos reguladores e dos supervisores. Valha-me Deus, o que o Dr. António Costa está a dizer é assim, não, quem tem que mandar isto são os governos, não são os reguladores. Não. Dr. António Costa, deixe estar sossegado que nós estamos fartos de pretores, ditadores. Os reguladores são um empecilho para o Dr. António Costa. Quer que eu lhe diga quais? Conselho de Finanças Públicas, onde a senhora que está à frente daquilo tem-nos no sítio e tem feito o trabalho que nem o Banco de Portugal, do Dr. Centeno, tem feito.
Isto é que incomoda o Dr. António Costa. Por isso é que ele vem com esta conversa. Isto é um ataque, não é à Anacom, é aos reguladores em geral. Ora bem, se eu acho que a Anacom está a cometer erros, há uma coisa que é importante. O Dr. António Costa não pode demitir o Presidente, a não ser por condições muito estritas previstas na lei. Porque senão, de hoje para amanhã, os reguladores deixam de ser independentes porque sabem que têm uma espada em cima da cabeça que chama governos. Ou então primeiros-ministros com tiques de idiotice e de pretor, como é o atual. Está a perceber? Portanto, muita atenção a isto. E eu vou-lhe pedir, como espectador, que esteja atento a esta brincadeira. Porque se o Governo, por acaso, lhe passar pela cabeça mexer na regulação dos reguladores, o país tem que se levantar em armas, entre aspas, em armas, que é para pôr o Governo na ordem. Porque isto não é aceitável. Isto é mais uma tentativa do António Costa de controlar reguladores e ganhar mais poder. Bom, e já agora agradeço ao Justino, que foi quem me escreveu ontem, a dizer, olha, veja lá bem o que é que o senhor disse, que não foi apenas o que você comentou. E eu peço desculpa, de facto, estava em Barcelona e acabei por não ter tempo para me aperceber do problema na totalidade. Bom, vamos só ver duas coisas. Uma frase da semana, que eu deixo para daqui a bocadinho, mas a história do governo querer, governo português e outros, mas governo português, o que me interessa é o português, querer que seja Bruxelas a negociar o preço dos combustíveis. A história é fácil. Somos uma série de gajos, consumimos muito, portanto vamos aos produtores, houve baixas dos preços, a gente vai ao outro lado. Bem, não sei muito bem onde é que irão ao outro lado, mas a negociação em conjunto terá vantagem. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Você acha que isto faz uma grande diferença? É capaz de fazer diferença para o Luxemburgo. É capaz de fazer diferença para a Bélgica. Percebe? E para a Alemanha. Onde os impostos dos combustíveis não têm o peso que têm em Portugal. Então vamos lá. No gasóleo e na gasolina em conjunto, os impostos pesam cerca de 60% do preço final. Então você acha mesmo que é menos $1 ou 2 no preço do barril ou do metro cúbico de gás que vai fazer a diferença no preço ao consumidor? Bullshit. Ok? Isto é tiradas a António Costa para tentar, percebe, meter uma tala à frente dos seus olhos. Não caia nisto. Você nunca se esqueça de uma coisa. A forma de baixar os preços dos combustíveis é baixar os impostos. E vou-lhe garantir que o Governo não vai poder fazer isto porque, entretanto, anda a fazer cedências vergonhosas ao Bloco de Esquerda e ao PCP no orçamento. Isto é mais despesa e, portanto, despesa paga-se com impostos. É aquilo que você vai pagar. Último ponto da conversa de hoje. Marcelo Rebelo de Sousa, frase da semana. Tenho só um cenário na cabeça. É sobre o Orçamento de Estado. Ou seja, o que o orçamento vai passar? Olha, eu prefiro que não passe. Com estas alterações, prefiro que não passe. E prefiro eleições que é para os eleitorados mostrarem ao Bloco de Esquerda, ao PCP ou ao PS aquilo que eles merecem. Chegamos ao final da conversa de hoje. Quero agradecer aqui à malta do História, quero agradecer às 7.800 pessoas que estavam em direto há bocadinho. Quero pedir a estas e outras pessoas aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Eu no fim de semana vou aparecer com uma surpresa, você vai ver, tem a ver com motas. Despeço-me aqui hoje e para aqueles que vão estar no jantar hoje da Associação Empresarial do Minho, até logo. Muito obrigado, tenham um grande fim de semana. Não esqueça, amanhã vai haver uma surpresa sobre motas e eu voltarei na segunda-feira às 8 da manhã. Tenha um grande fim de semana. É sexta-feira!